história que a gente conhece da formação da nossa paróquia, a gente aprendeu por conta das falas, né, de algumas pessoas que participaram dessa formação. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, que eu lembro aqui da igrejinha, que antigamente era uma igrejinha, né? Sozinha, no quintal, aqui não tinha nem muro, não tinha nada. Eu gostava muito das primeiras procissões que eu acompanhei aqui, que eram muito lindas. A gente da cruzada, da época de Filha de Maria, de um lado, aquelas bandeiras todas. Então, é uma procissão muito bonita. Isso eu sinto que marcou muito a minha vida, a minha caminhada de criança. Antes de 1971, não se tinha... tudo era na vila. Aqui no bairro a gente não tinha movimento religioso nenhum. Em 2002, eu estive aqui fazendo estágio pastoral dentro do seminário, né, como seminarista. E foi uma experiência que me enriqueceu profundamente. É uma paróquia que tem o protagonismo juvenil. Como eu te falei, eu com 18 anos fui coordenador de uma comunidade. No final do ano passado, no início da festa de Imaculada, nosso pároco apresentou para a gente um documento, a carta redigida pelo Frei Epifânio, que participou de toda essa formação. Essa carta foi redigida para Dom Manuel Sintra, né, que era o bispo de Petrópolis, pedindo a formação da paróquia nessa região. E é um documento tão importante não só para a história da paróquia, principalmente para a história da diocese e da cidade de Duque de Caxias, porque o Frei Epifânio ele tem o cuidado de fazer um levantamento de como era o bairro naquela época. Só tinha a matriz de Santo Antônio, que não é, né, aquele prédio que nós conhecemos, e a capela de São João Batista, que é da década de 20, se eu não me engano. Em 1925 começou a devoção a São João Batista, no local. Aí aquele grupo de pessoas começou a fazer orações e coisa e tal. Aí no ano seguinte, 1926, aí foi a pedra fundamental para começar a igrejinha, como era chamada, né? A igrejinha. A Capelinha. Capelinha. Então aqui desde o início ela monopolizava tudo, né? Então havia muitas festas, as festas aqui são famosas, as festas de São João, né? Os leilões. Final de 71, já para 72, o padre Geraldo João Lima, com Helena Santiago lá da vila e mais outros membros lá, eles aplicaram aqui no Jardim Gramacho um curso chamado Dinâmica Cristã. Então, foi a partir desse curso Dinâmica Cristã, a partir da campanha da fraternidade, foi que se começou os trabalhos religiosos aqui dentro. Nessa época, a gente não tinha lugar, assim, um lugar específico para organizar, para o padre chegar, trocar de roupa, guardar as coisas, né? E aí uma pessoa emprestou uma mesa, outra pessoa emprestou uma toalha e montou-se um altar. E ali, em torno daquele altar, eu creio que as pessoas ficaram muito tocadas, muito assim, voltadas, né? Pelo desejo de se ter um trabalho religioso aqui. Começou num barraquinho de madeira que foi construído com as madeiras da obra do viaduto. Foi assim que começou, com as madeiras da obra do viaduto. E era interessante que quando se tinha assim, uma missa, uma coisa maior, tinha que ser feito do lado de fora, porque não cabia dentro do barraquinho. Mas era muito movimentado. Naquele barraquinho nós tínhamos catequese, preparação para crisma, e nós tínhamos
várias reuniões, tínhamos assim feijoadas, trabalhos para angariar dinheiro para poder e melhorar, né? Tocar a obra da igreja para frente, né? Era muito, muito vivo o trabalho. É muito bonito ele ver assim, como que as pessoas, ele relatando como que as pessoas necessitavam da ajuda da Igreja Católica, da assistência da Igreja Católica. Muita gente acha que paróquia é uma igreja, e não é isso. Paróquia é mais do que simplesmente um templo físico. A paróquia, até segundo o direito canônico, que é a lei da igreja, é o conjunto de fiéis que mora dentro de um determinado território e que possui um pároco, um pastor. Então, o que é a Paróquia Imaculada Conceição? São todos os fiéis católicos que habitam dentro desses bairros aqui da nossa região, Vila São Luís, Doutor Laureano, Jardim Gramacho. Na questão mais da assistência, né, mais direta aos pobres, temos diversas pastorais, a pastoral da população de rua, a promoção humana que socorre as pessoas em necessidades mais imediatas, a pastoral da criança, né, que orienta as famílias, seja quanto à nutrição, quanto à educação das crianças. Temos os vicentinos, temos também, né, de modo especial, a ação social da paróquia, que a gente chama de ASPIC, né, Ação Social Paróquia Imaculada Conceição, que mantém no Jardim Gramacho uma creche e um espaço de educação infantil. E além disso, além da ação social mais imediata, existe todo um esforço de uma presença na sociedade na luta por direitos também. Eu citaria, por exemplo, as comunidades católicas do Jardim Gramacho, que estão ali, né, lutando para que o bairro seja melhor. Jardim Gramacho, educação, tem mais saúde, mais educação. Jardim Gramacho, educação, tem mais saúde, mais educação. Quando eu comecei em criança, a missa ainda peguei missa em latim aqui. O padre ficava disposta pra gente, celebrando. Naquele tempo eu acho que era o respeito que as pessoas tinham, não sei se era... como é que se diz assim? As pessoas entravam na igreja em silêncio, saíam em silêncio. Podia chegar na porta da igreja para nós que participava assim de congregações, a gente já colocava um véu na cabeça. Eu me lembro que muitas vezes, como filha de Maria, eu estava na fila para receber a primeira comunhão e aparecia alguém de vestidinho de alcinha, brusinha decotada. Aí o padre falava, quando vocês vê, vocês tiram o véu na fila da comunhão, né? E bota nas costas da pessoa, na cabeça. Não deixa receber a comunhão. Era uma diferença tanta. Começou o Círculos Bíblicos, que era só dentro da igreja, não era fora, era nas casas. Nesse salão ali tinha muito mato, muita coisa. E nós sentávamos fazendo a leitura, né, evangélica. Eu não conseguia ler, passava a Bíblia para o irmão ao lado. Aí o padre Bernardo notou e me perguntou, por que você? Eu falei, eu não sei ler, padre. Mas você não sabe ler, tão nova, 49 anos, vai para um curso de alfabetização à noite. Falei, não posso, padre, eu saio 5 horas para trabalhar de doméstica, casa de família, em Copacabana. Eu fui trabalhar, eu tinha 8 anos e pouco, saí e voltei. Então, não tenho condições de estudar. Não tinha aula à noite naquela época também, né? Então ele falou assim para mim, você tem filhos? Tenho, 2 filhos, 3, uma pequenininha, mais 2. E eles estão em série, estão fazendo ginasial. Aí, no dia seguinte, eu fui para o meu trabalho, que apareceu na minha casa e deu essa missão aos meus filhos de me ensinar. Hoje em dia eu canto salmo na igreja, faço leitura, faço tudo assim o que precisar, mas tudo foi incentivo do padre Bernardo. Se não fosse ele, eu estava sem saber ler até hoje. Chama a atenção, logo de cara, é a quantidade de lideranças leigas, homens e mulheres, jovens e adultos, que se dedicam ao trabalho pastoral e evangelização. É uma paróquia muito rica de vocações, de dons, de pessoas que se doam pelo reino de Deus. Então essa é a primeira grande característica assim, que chama a atenção e que para qualquer padre é uma alegria e diria até um certo orgulho de poder pastorear, né, uma quantidade de pessoas
tão bem formada, tão bem preparada, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista cristão. Com 18 anos fui coordenador de uma comunidade, então aqui tinha a credibilidade e a confiança de um padre, tinha a credibilidade e a confiança de uma comunidade, de uma coordenação, de colocar a coordenação de uma igreja na mão de uma pessoa tão jovem. E eu vejo isso em todas as áreas. A gente vê que o jovem, ele chega, se faz presente e é dada a confiança, né? A esse jovem de ser protagonista, de anunciar o evangelho, de servir a essa igreja. Nós somos frutos disso, eu acredito, né? Então é uma das características fortes da nossa paróquia, é esse protagonismo juvenil. Todos os párocos que eu conheço desde 97 havia essa preocupação com a participação, com a formação de todo o povo batizado. Meu irmão é especial, portador da síndrome de Down, e tivemos muita dificuldade em encontrar uma comunidade que acolhesse ele com a limitação dele. E eu lembro que Padre Armando, quando chegou aqui, não, qual o problema? Ele caminha com o Matusalém faz a preparação e o Moisés recebe os sacramentos. Então era sempre uma pessoa assim, muito aberta a incluir todos, né? Então isso é uma característica que, desde desse início de caminhada, eu vejo presente. Jamais passou pela minha cabeça que nós íamos ter 5 comunidades aqui. Eu espero que nos próximos anos a nossa igreja possa ter um legado muito grande na área social, na área da caridade. Ela já faz muito, mas eu quero muito mais. Eu acho que aqui a tendência é só melhorar, sabe? Minha expectativa é que a igreja saia mais para trabalhar fora. E esses próximos anos de vida e história de nossa paróquia seja cada vez mais levando o nome de Maria, intercessora de toda esta paróquia, para que possamos caminhar levando a palavra de Deus a todos que nós conhecemos. Para entrar no céu, não precisa pistolão, só precisa ter um grande coração, Agora é direto. Pra entrar no céu não precisa pistolão, só precisa ter um grande coração. Ai, li, ai, lo. Ai, li, ai, lo. Se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho pra eu poder passar. Ai, li, ai, lo. Ai, li, ai, lo. Aê! Foi nostálgico agora.